Vai. Esse camarada que eu vou conversar hoje, ele já canta há algum tempo e ele é um menino audacioso, viu? Ele faz de qualquer canção uma bela canção. As pessoas que conhecem ele, não são poucas, né? Que ele já tem uma legião de fãs nesses anos de carreira, ficam admiradas e quem não conhece sempre se surpreende com o talento dele, que não é pouco, né, Rick? Rick Vale, como é que você tá, Rick? Tudo tranquilo? Eu tô tranquilo. Beleza? Eu fico muito surpreso, Rick, quando eu vejo as suas interpretações. A sensação que me dá é que assim, você não tem medo de nada, né? Você pega o que vier pela frente, né? Se tratando de música, né? Cara, porque eu vivo disso, né? Desde muito pequenininho. Então, pra mim isso, na verdade, não é muita novidade, assim. Eu encaro qualquer canção de forma muito natural. Porque as pessoas têm essa tendência. Hoje eu estava conversando sobre um amigo meu, inclusive, com um amigo meu sobre isso, inclusive. Ele veio falar pra mim exatamente isso que você está me falando. E ele falou, você pega a canção, se a canção é da Maria Bethânia ou é de uma cantora que tenha essa essência mais forte, que cante e que ninguém mais pode cantar aquela música. Que a cantora ou o cantor canta com tanta propriedade que ninguém mais se atreve a cantar. Eu não acho que é por aí não, eu acho que música não tem dono, eu acho que música cada um sente, não é, posso cantar uma canção que te diz uma coisa e pra mim ela diz outra, embora a letra seja uma coisa só, mas determinados sentimentos e momentos da vida da gente, a gente encaixa aquela canção como a conveniência mesmo. É conveniente para mim entender essa canção desse jeito, como na vida normal. É conveniente para mim algumas coisas que não são para você e vice-versa. Então, eu não tenho problema em encarar qualquer canção, porque eu amo muito a música. Então, para mim é só mais um desafio. Você citou a Maria Bethânia, né? Mas, por exemplo, quando você pega uma canção tipo Neg, né? Que é um clássico, né? Que ficou assim imortalizado, né? Entre aspas, na voz dela. Você fica numa expectativa assim em relação à receptividade? Não. Ou é a mesma coisa que fosse uma canção inédita? Não fico não. Neg tem a versão da Maria Bethânia, assim como tem muitas outras, aliás, é lindíssima a versão, não preciso nem dizer, mas eu vou dizer. Mas tem outras versões também muito bonitas dessa música. E de gente que nem é conhecida também. E eu sou apenas mais uma versão dessa música. Eu gosto bastante, eu tenho uma versão dela que é um pouco mais quente, eu gosto bastante dessa coisa visceral, assim. E quando você era bem novo, porque você ainda é um menino, né, ainda, né? Mas quando você era bem mais novo, o que você ouvia, Rick? Cara, eu ouvia tudo, eu ouvia desde Balão Mágico até Xinguinha, até... Tinha um disco que eu gostava muito, um disco que eu gosto muito, que chama Brasileiro Profissão Esperança, que era uma peça musicada, que falava da vida de Antônio Maria e Dolores Duran. Isso eu ouvia muito quando eu era pequeno, e é uma das coisas que eu acho mais bonita. Bibi Ferreira também fez, mas bacana demais assim, ver Paulo Gracindo e a Clara Nunes fazendo. Eu assisti com a Bibi também, mas eu acho... Não sei, é porque é coisa de infância, né? Então tem coisa que é insubstituível. E aí eu vi com a Clara Nunes, quer dizer, eu tive a oportunidade de ouvir com Clara Nunes e Paulo Gracindo, foi assim, um marco na minha vida. Então eu escutei muita coisa boa, muita coisa legal, assim, também muita coisa supérflua, muita coisa que não tinha nada a ver, como nos dias de hoje. Quer dizer, nos dias de hoje tá muito mais essa coisa supérflua. Mas... Quando você era bem novinho, assim, né? Porque você sempre teve uma ligação muito forte com a música, né? Mas desde que você era muito novo, você já pensava que poderia viver de música? Ou no início não, você não tinha essa noção, assim? Cara, veio com o tempo. Viver de música é muito relativo. Eu sabia que eu ia trabalhar com arte. Ou era com música, ou era pintando, ou era fazendo teatro. Eu sabia que eu vim pra cá, pra esse plano, pra fazer isso. Óbvio que eu trabalhei em outras coisas também. Você chegou a fazer teatro também, né? Cheguei a fazer teatro. Comecei com a música mesmo. Com 9 anos eu já cantava em banda de baile, durante as madrugadas da minha cidade. Mas depois eu comecei a fazer teatro
Mas sempre fazendo música e teatro, e música junto do teatro. E é isso aí. Eu sempre pensei em seguir com a música. Viver foi uma adaptação, né? E aí eu trabalhei muito também com outras coisas. Trabalhei em mercado, trabalhei na Kombi, que tinha uma moça que vendia ovo. Então eu saía pela região inteira vendendo ovo. Cantando? Não cantava não. Eu não canto fora do meu trabalho, sabia? Jura? Detesto. Acredito. Verdade. Você entra no banheiro com eco, você não tem vontade? Só pra compor. Melodia. Eu não canto fora do meu trabalho. Mas e se tiver alguém cantando perto, você fica irritado? Não. Não? Não gosto de ir em lugares que tem música ao vivo. É mesmo? Porque eu acabo não conseguindo ouvir o cantor. Entendi. Tem sempre alguém que pede, canta uma música, dá uma palhinha, pô, saco. Uma confusão, né? É chato. Uhum. Aí eu não vou assim, eu sempre procuro a opção de não. Vídeo ok, então nem pensar, não deve passar nem na porta. Não, aí depende, mas aí é vídeo ok, então você tá indo lá pra cantar mesmo, né? Pra brincar, se divertir. Tô falando mesmo quando você vai pra um restaurante que quer assistir. Você quer relaxar. Não, você quer assistir uma cantora ou um cantor cantando, e aí sempre tem aquela coisa das pessoas deixarem de prestar atenção naquela pessoa que tá lá cantando, pra ficar prestando atenção em você que tá assistindo. Chama ele, é verdade. E aí eu sou um pouco grosso, assim, meio... Não é grosso, mas eu sou um pouco reticente, não... Fica mais quietinho na sua, né? Porque as pessoas às vezes veem isso com uma antipatia, né? Ou seja, mas não é uma questão de antipatia. Obrigação de ir lá, né? Mas não é uma questão de antipatia, não. É simplesmente uma questão de respeito com quem está cantando, não é o meu show. Entendeu? Então, assim, é o show da pessoa que está lá. E eu fui lá para assistir. E eu vou muito a shows para assistir, de pessoas que não são, que são anônimas. Mas só, Rick, não seja tão radical. Às vezes tem um colega seu lá que quer que você vá lá dar uma palhinha. Não, mas é eu diferente. Já vi muito isso, mas é diferente. Não estou falando do colega lá que está cantando, estou falando das pessoas ao redor. Entendi. Fica que aquela, eles respeitam, cobrança, né? Que aí eles respeitam quem está lá brilhando naquele momento, entendeu? Uhum. Então eu sou meio duro assim nessas. Eu tenho colocações assim muito duras assim. Com o tempo eu fui ficando assim, e é isso. Acho que eu não machuco ninguém fazendo isso, não. Eu acho que a gente não machuca ninguém sendo verdadeiro. Você não pode ser mal educado e grosseiro. Mas se você é verdadeiro... As pessoas confundem muito isso, sim. né? Aí se você explica... Eu sou muito honesto, eu falo o que eu penso, só que falo o que eu penso passando se você explica, olha, eu não né? vou cantar, eu não vou porque eu vim assistir... Você explicou. Agora, se a ignorância da pessoa não deu oportunidade, entendeu? Aí o problema é dela, o problema não é meu. Eu li uma coisa muito engraçada hoje num botequim que eu passei, no Saara. Estava escrito assim, a sua educação depende da minha. É verdade. Não, desculpa. A minha educação depende da sua. E é exatamente isso. Se você é educado com a pessoa, não tem por que eu ser mal educado com você. Claro, com certeza. Né? Então, nem sei porque que a gente está falando disso, mas o papo foi. Porque você falou que não gosta de ir lá da canja que o pessoal fica cobrando. Não gosto mesmo, não. Eu só vou quando eu quero e só vou quando me chamam, aí eu vou. Aí eu vou cantar com o artista que está lá. Claro. Mas chegar num lugar e provocar um desconforto para quem está se apresentando, para quem está cantando lá, eu acho muito chato. Essa atração, eu não gosto disso mesmo, é verdade. chato. Ô Rick, mudando um pouco de assunto, sabe o que eu acho bacana assim na sua carreira? Aqui no Brasil tem uma coisa assim, as pessoas estigmatizam muito quem participa de programas de calouros, quem participa de reality shows, né, que tem em várias emissoras, né? E você vem construindo uma carreira muito bacana, muito bacana. Eu particularmente sou fã, adoro o seu trabalho, já assisti vários shows. E eu acho muito bacana assim as coisas que você grava, a maneira como você conduz a sua carreira, honestamente, não estou falando porque eu estou aqui do seu lado não. Mas eu fico triste quando eu percebo que as pessoas têm uma coisa assim meio ressabiada. Ele veio do Raul Gil, ele veio... Você sente isso, Rick, que eu estou falando? Não. Ou não? Você acha que é uma bobagem isso que eu estou falando? Desculpa, mas eu acho que é assim porque eu não sinto mesmo isso, não. Eu acho que, na verdade, hoje está tudo tão artificial, assim, eu vejo algumas coisas tão artificiais, assim, e eu sou muito Desculpa, só para completar o que eu estava falando, é porque as pessoas ficam comparando, porque antigamente tinham aqueles festivais de onde vieram Chico Buarque, Caetano, não sei o quê. Hoje em dia, gente, mas são tão artistas quanto?
Né? Mas eu não vejo, eu não sinto isso. É meio que um preconceito, claro, né? Mas eu não sinto isso não, cara. Desde o início, assim, sempre foi muito bom, sempre foi muito legal. Inclusive, em várias entrevistas que eu dei, falava-se muito nos grandes concursos, festivais, e eu, de uma certa forma, eu me senti muito acariciado, porque eu participei de um grande festival, um grande concurso, e era muito bom, porque eu podia fazer o que eu queria. Ninguém me mandou cantar A, B ou C para poder dar ibope. Você entendeu? É interessante, não, porque às vezes as pessoas pensam que tem essa coisa da imposição também, né? Não. Você sempre teve a sua personalidade. Mas existe. Existe também, né? Porém, eu dei essa sorte. Então, eu cantei o que eu queria, eu fiz o que eu queria, errei, acertei, eu acho que eu acertei mais do que errei, mas me senti muito bem. Também cá pra nós, o Rick Vale tá falando isso porque qualquer coisa que fosse imposta a ele pegaria e faria brincando. Rick, cá pra nós. Pior que não. Tem coisa que eu não faço não. Eu fui fazer uma vez uma homenagem para um artista que eu não conhecia o trabalho dele. No Raul Gil. Não conhecia o trabalho dele. E aí eu fui buscar a melhor canção deles que eu achava que cabia mais comigo, para poder fazer do meu jeito, mas olha, não teve jeito, eu não consegui. Aí eu cheguei e falei, olha, desculpa, eu não conheço o teor do trabalho e então não vou fazer, porque senão fica um negócio mentiroso. Claro, com certeza. Sabe? Mas foi aceito muito numa boa, foi tudo muito cordial. Não, então beleza, então melhor não faça e tudo bem. Então assim, eu acho que você tem que saber o que é bom pra você, o que não é bom pra você. Isso em tudo. É verdade. Né? Claro que tem hora que a necessidade faz o sapo pular, então você tem que pular. Mas se você pode, se você trilha um caminho, faz um caminho ali, que você pode dando essa equilibrada, eu acho legal, eu acho que é válido você dizer não algumas vezes. Faz parte, né? Senão você fica muito arroz de festa. Rick, queria que você falasse para nós agora, fizesse aquele merchan do teu show, que tá bacana demais, é um show novo, né, que você está trazendo no Rio de Janeiro mais uma vez. O nome do espetáculo? A Minha Saudade tem o seu nome, que na verdade seria o nome do meu CD novo, mas aí eu compus uma canção que chama Meu Ponto Cardeal, e ela me arrebatou de uma forma, e virou nome do CD, virou um monte de coisa na minha vida. Bacana. Mas aí eu resolvi, antes de lançar o CD, fazer esse show menorzinho, com as pessoas mais chegadas, se sentirem mais próximas de mim e eu mais próximo delas. Então a gente fez um show e colocou o nome de A Minha Saudade tem o seu nome. E também está no CD novo essa música. E aí o Rick faz hoje, aqui no Teatro Rival, hoje dia 20 de fevereiro, amanhã tem novamente, dia 21. E depois você faz outros estados também, Rick? Cara, eu não sei. Eu sei que tem São Paulo, né? Eu nunca sei, assim, eu sou perdido. Bom, qualquer coisa, entra no site do rickvalen.com.br, tem tudo lá, tudo bacana lá. E esse cara tem uma legião de fãs que a gente não sabe nem falar nada, que todo mundo já sabe onde achar, né, não, Rick? Também tem o Facebook também, enfim, o Facebook e o site são os melhores lugares. Eu tô sempre no Face, agora, assim. E eu tô sempre falando ali, sempre perto ali, falando de show, falando de um monte de coisinha, então fica mais fácil. Bacana. Acessível, né, Rick? Como tem que ser, não? Como deveria ser. Mas infelizmente a gente chega numa ideia que quando você é muito acessível, você acaba sendo muito invadido. Cara. As pessoas têm esse, rapidinho antes de terminar, as pessoas têm essa coisa de que artista é intocável, não é não. Nem tanto, nem tão pouco, eu conheço né? muitos artistas que são assim, cara, muitos, são tem muita doçura, quer estar ali, quer ter um contato, mas tem gente que é foda, entendeu? Então limita até o próprio artista de ter um contato maior, de ter um exemplo. Vou falar de mim, porque uma vez eu recebi uma fã no meu camarim e estava nítido que ela estava assim, muito, muito emocionada. Só que quando ela entrou no camarim, ela chorava e ela gritava e ela se gesticulava tanto que eu não consegui nem saber o nome dela. Você entendeu?
Então, assim, quando você quer ter um contato, você quer conversar, você quer Acaba fazer virando uma amizade. loucura. Tem gente que você tem, Claro, né, na uma hora. Você quer... empatia, é verdade. E não consegui. Não consegui, passou, e, enfim. Então eu procuro dosar isso. Claro que às vezes eu passo dos limites. Todo mundo passa dos limites, dane-se. Vamos passar dos limites mesmo, não tô nem aí. Eu acho que você aprende com os erros. Com respeito. Não, eu jamais falto com respeito a alguém. Mas eu acho que essa coisa de você não pode errar, você não pode. Não pode sim. Pode errar o quê? Até Jesus Cristo errou. Oh, meu Deus do céu. Tá certo. Verdade. Rick, eu não tenho que reclamar desse rapaz, ele reclama, já me deu bronca aqui que eu tirei foto com o cachorrinho dele, mas ó, eu não tenho que reclamar, você foi querido demais. Tá bom? Tá bom, Rick? Obrigado. Tá, você ter me recebido aqui. Eu desejo todo o sucesso do mundo, mais ainda, porque Nossa Senhora, talento eu acho que nem dá para desejar mais, porque, meu Deus do céu, não cabe nessa pessoa mais. Imagina. Tá bom? De coração mesmo, tá, Rick? Obrigado por tudo e sucesso aí, se Deus quiser. Ficaremos, tá? Valeu, gente. Até a próxima. Obrigadão, tá, Rick?